A queda de braço está instalada no Rio Grande do Sul. O governo quer fazer um plebiscito para autorizar a venda de 3 empresas estatais, a CE, a Sulgás e a CRM. Isso na Assembleia Legislativa, o presidente Edgar Preto, do PT, disse que o pedido foi feito de forma equivocada, por isso não pode seguir adiante. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o deputado estadual Tarcísio Zimmermann, do PT. Nós também convidamos para participar, isso é importante falar, nós convidamos para participar outros 15 deputados dos partidos PSDB, PMDB, PPS e PP que pertencem à base aliada. Nenhum deles tinha agenda para comparecer aqui no Conexão RS. Você pode participar pelo WhatsApp 99588-2374, mande por texto a sua pergunta ou seu comentário. Bom, infelizmente a gente não vai ter o debate como gostaríamos, deputado, mas agradecemos a sua disponibilidade em nos atender. Primeiro, o governo tentou um projeto para eliminar a necessidade do plebiscito. A oposição votaria contra, acredito eu. É evidente. Na verdade, Luiz Gustavo e telespectadores, eu quero jogar bem limpo aqui, ninguém precisa, enfim, entender de forma transversa. Na verdade, nós somos contra a privatização das empresas estatais. Nós não apoiamos a privatização e já digo de pronto também que nós não vamos dar nenhuma moleza para esse processo de privatização. E nós somos contra por razões objetivas, quer dizer, nós acreditamos que é inócuo, é errado, não só inócuo, é errado privatizar, não é solução para a crise do estado do Rio Grande do Sul, e é mais um desses caminhos que se utiliza de forma atabalhoada, no caso do governo Sartori, de forma sem planejamento, para tentar levar o seu governo até o final, sem nenhuma responsabilidade para com o futuro. Então, o que aconteceu na Assembleia? Primeiro, o governo tinha um projeto, uma emenda constitucional, prevendo o fim do plebiscito. Ele já sabia desde o ano passado que não tinha votos suficientes. Aí, na semana passada, disse que vai fazer um plebiscito. Mas ele sabe, o governo deve saber. Quer dizer, qualquer jogo de futebol tem regra. Qualquer tramitação de lei tem regra. O governo sabia das regras. E ele já sabia que não tinha mais tempo de cumprir essas regras e já sabia também que estava encaminhando de forma equivocada esta tentativa de plebiscito. O presidente da Assembleia, de forma muito séria, ele não, vamos dizer assim, ele é do PT, é companheiro nosso, com a mesma seriedade com que ele encaminhou o tema do pedido de impeachment do Sartori, que está sob análise da Procuradoria da Casa, ele encaminhou as propostas do governo também à análise da área técnica da Casa. E a área técnica da Assembleia concluiu que o governo estava errado. É isso. Bom, e o senhor já adiantou a primeira questão, que era o que estava em desacordo, né, segundo o presidente na verdade, da Assembleia. Qualquer pessoa medianamente informada que pegar, porque basicamente o que regulamenta a tramitação de um plebiscito é uma lei federal, uma lei estadual e o regimento interno da Assembleia Legislativa. Basta ler a lei federal, basta ler a lei estadual e cuidar de como tramita um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Não teria nenhuma surpresa. Isso não é um terreno novo de alguém. Não, isso é uma coisa que era só o governo estudar direito e fazer direito. E fazer com tempo. Obviamente, hoje ele não tem mais tempo de fazer. Bom, e aí em cima dessa questão, né, não só das regras, mas do tempo hábil. Para que o plebiscito acontecesse no dia 15 de novembro, o pedido deveria ser aprovado ainda em junho. A gente está no início do mês. A Assembleia deve ainda discutir algo sobre? O governo até hoje anunciou, o líder do governo, anunciou que vai apresentar um projeto de lei dizendo que o governo, afinal, quer fazer com a CE, com a CRM e com a Sulgás, e que, a partir disso, as lideranças do governo apresentarão um projeto de resolução. De fato, a lei estadual e a lei federal estabelecem que, em ano que tem eleições, o plebiscito, se houver, ele é feito no dia das eleições. Em ano que não houver eleições, o plebiscito é feito em 15 de novembro. Só que tem que chegar ao Tribunal Regional Eleitoral o pedido do plebiscito 5 meses antes da sua realização. Essa é a data
de 15 de junho. O governo já sabe que não tem tempo de tramitar, não tem mais tempo, quer dizer, qualquer projeto de lei, mesmo aqueles de urgência, eles precisam de 30 dias na Assembleia Legislativa. Hoje é dia 4? 5? 4? 5 de junho, portanto nós estamos a 10 dias, nem 10 dias, porque dia 15 é feriado, então teria que ser dia 14. Verdade. Então, nós estamos a 9 dias, o governo já sabe que não tem tempo hábil para fazer essa tramitação. E também sabe, nós vamos falar novamente de forma muito transparente com a população, nós somos contra o plebiscito, somos contra a privatização e por isso não vamos facilitar a tramitação para o governo. E volto a dizer de novo, Luiz Gustavo, que por que é inócuo? Olha só, claro que o Rio Grande vive uma crise, eu já estive aqui conversando sobre isso, sobre as dificuldades financeiras do Rio Grande, já há muito tempo. Essa crise tem uma origem, que eu acho que também nós já discutimos aqui, que vem basicamente da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Essa dívida não é resultado de gastança, é resultado dessa taxa de juros absurda que vigora no Brasil, né? Não é por conta que os governos gastam demais, essa bobagem toda que nos falam todo dia. E a solução efetiva é difícil, mas tem uma questão que é muito importante, que é nova, inclusive, na realidade do Rio Grande do Sul. O Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, decidiu que os estados têm direito a receber a devolução do que eles perdem com a Lei Candir. E mais, deu 12 meses para que o governo federal regulamente a forma de ressarcimento aos estados pelas perdas da Lei Candir. Então, vamos comparar aqui. O próprio governo reconhece que se ele privatizar as 3 empresas, a Sulgás, a CRM e a CE, ele vai arrecadar entre 3 e 4 bilhões de reais. O ressarcimento, as perdas da Lei Candir, que a Lei Candir impõe ao Rio Grande do Sul, são todo ano, 4 bilhões de reais. Portanto, só um ano de Lei Candir é o equivalente ao valor dessas empresas. Tem uma série de mentiras que se fala sobre esse assunto. Se diz assim, elas dão prejuízo. Eventualmente dão prejuízo mesmo. Exatamente nesse ponto que eu queria entrar, a base aliada pelo menos defende, aí pensando para o futuro, como o senhor iniciou a conversa, de que, por exemplo, vou pegar o caso da CE, é uma empresa que não tem condições de crescer e se adaptar ao mercado. Ou seja, é uma empresa que não estaria apta a trabalhar e a oferecer o melhor serviço para a população. E acredito que o governo não deveria estar gerindo ela. Isso é uma meia-verdade. A CE, ela sofreu muito por conta da privatização, que foi feita de 2/3 da CE, na verdade, foram privatizados em 1996, 97. E aí jogaram para dentro do 1/3 que sobrou todas as dívidas. Daí fica difícil, né? Se tu tem, vamos dizer assim, tu tem 3 partes, aí tu entrega 2 partes. E na parte que sobrou, tu joga as dívidas das 3 partes, fica difícil. Mas a CE, mesmo assim, no ano que passou, deu lucro. A CE, o Grupo CE. E aí o governo diz, mas o governo não tem dinheiro para capitalizar essas empresas. Uma mentira, porque o governo não precisa capitalizar. O governo, aliás, a CE foi criada em 1943. De 1943 para cá, o governo do estado não botou 1 centavo do orçamento do estado, do dinheiro esse que a gente paga em impostos, que o estado arrecada, o governo do estado não botou 1 centavo do orçamento do estado na CE. Então isso já responde à última questão, com um momento de parcelamento de salários, dificuldade em que o governo tem para honrar os seus compromissos, não tem nada a ver com a situação nada de manter a CE. Nada. Eu fui presidente da Corsan e essa questão me tocou muito quando eu ouvi o governo falando. Porque eu me lembrei, quando eu fui presidente da Corsan, que a Corsan, na verdade, tinha lucro e que esse lucro era, muitas vezes, nós tínhamos um acordo, no caso da Corsan, do governo não tirar o dinheiro do lucro, né, que o lucro fosse reinvestido. Aí eu fui perguntar para a CE. E aí o pessoal da CE me disse isso, olha, desde 43 o governo do estado não põe 1 centavo aqui nessa companhia. E o lucro, aliás, é importante dizer isso, quando a CE foi privatizado, aqueles 2/3 em 96, 97, acho que foi aquilo, a CE, ela rendeu para o Estado 2,5 bilhões de reais.
2 bilhões e meio. Se a gente atualizar esses 2 bilhões e meio, isso corresponde a 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais hoje. Esse dinheiro entrou no Caixa do Estado. Sim. Esse o governo pegou para si e vejam só, 40 bilhões é dinheiro de hoje. Hoje o que sobrou da CE, por conta desse hiperendividamento, dessa coisa de terem jogado toda a dívida para dentro, vale menos que isso, vale um décimo disso. Mas é importante dizer que mesmo com todo esse endividamento, a CE deu lucro no ano que passou, tomado em seu conjunto. E é isso que nós dissemos. O governo não tem que botar dinheiro nessa empresa, ela precisa ser capitalizada, mas isso dá para vender uma parte da geradora para colocar na distribuidora, isso é uma coisa perfeitamente factível e, portanto, não precisa privatizar. E se privatizar, vai gastar o dinheiro e não vai mais ter. É como a gente, quando a gente está endividado, vende o carro, gasta o dinheiro do carro, depois não tem mais, tem a dívida e tem o carro. Deputado, para fechar, o senhor mesmo disse no trâmite legal de um plebiscito, poderia ser realizado no ano que vem, que é um ano de eleições. A gente tem, né, a consulta para presidente, governador, enfim. Esse plebiscito pode acontecer mesmo no apagar das luzes do governo? Não, na verdade, nós não dissemos que tem que fazer no ano que vem. Mas se for para ter plebiscito, que seja em época de eleição. Porque aí todo mundo vai ter que dizer com clareza, não vai mais vir com aquele papo, meu partido é o Rio Grande, aquelas embromações, aquelas enganações, né, em que não fala o que vai fazer. Aí sim, aí o candidato vai chegar, não, eu defendo a privatização, o outro vai chegar, eu sou contra a privatização, e aí o povo vai votar. Bom, o que o povo decidir, num debate direto, num debate honesto, um debate igual, nós acatamos. Agora, não vamos dar moleza, não vamos nos comprometer com nenhuma facilidade na tramitação de um projeto que eu volto a dizer. Nós somos contrários porque ele é inócuo e porque ele é prejudicial. Nós entendemos que existe uma alternativa, que é a luta pela regulamentação da Lei Candir. E se o governo do Estado fizesse a força que está fazendo para isso, nós já poderíamos ter avançado mais nesse assunto na Câmara dos Deputados. E é sobre isso que eu fecho com a participação do Adilson de Sapucaia. Ele diz o seguinte, em cima dessa ideia, unir forças para que a gente possa achar uma solução. Não acho que com essa crise não seria, ele pergunta, não seria melhor juntar força para resolver os problemas do Estado, ao invés de ficar fazendo essa briga partidária? Essa é a opinião do Adilson. Isso não resolve nada. E como faz para pagar os salários dessas pessoas? E as obras? Como o Estado vai viver sem obras? Ele pergunta se a gente pode unir a Assembleia em torno de uma ideia. Na verdade, a Assembleia Legislativa ela está liderando a luta pela regulamentação do ressarcimento das perdas da Lei Candir, Adilson. Olha só, ao longo dos 20 anos de existência da Lei Candir, o Rio Grande do Sul perdeu algo como 45 bilhões de reais. Hoje nossa dívida é 58, o Rio Grande perdeu 45. Cada ano nós perdemos mais 4 bilhões. Se o Rio Grande do Sul tiver esses 4 bilhões, a dívida está paga. Sim. E aí vai ter dinheiro para fazer segurança, para fazer educação, para fazer saúde e para fazer obra. Agora, se vender as empresas, vai ter durante um ano os 3 a 4 bilhões e depois não tem mais nada. Então, por isso que a gente diz que não adianta, quer dizer, é Sim. como tu vender, tu vender a panela para ter a janta, mas depois tu não vai ter nem a panela nem a janta. Tem até um ditado, né? Vendendo almoço para garantir a janta. Para garantir a janta, não dá para fazer. Um prazer muito grande. Mais uma vez, muito obrigado por achar tempo na sua agenda e nos atender. Lembrando que nós convidamos, né, os 15 deputados dos partidos PSDB, PMDB, PPS e PP, que pertencem à base aliada, para estabelecer o debate. Infelizmente, não havia tempo na agenda, mas por isso reforçamos mais uma vez a disponibilidade que o senhor sempre nos tem trazido aqui para a gente. Eu agradeço muito e que pare a chuva e que Tomara, a gente certeza. Encontre um rumo para esse estado. Sem dúvida. Obrigado, deputado Tarcísio. Obrigado.